Emerson Pansieri, vamos voltar à Argentina. Hoje tem o Cruzeirão em campo e o Leonardo Jardim vai mexer no time, vai repetir a escalação do fim de semana. O que faz o Cruzeiro para estrear com vitória hoje, Pansieri? Essa é a grande pergunta, né, Thiago Reis? O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, que não é muito, vamos colocar assim, adepto a fazer aquela formação com tanta antecipação assim, né? Não é muito de escalar o time antes. Ele tem essa característica de fazer o time ali mesmo na pré-eleição. E não é papo não, é que realmente não tem o time montado. Ontem aqui na atividade não teve essa formação do time para o jogo de hoje. Isso acontece realmente na hora da bola rolar. Muita gente ficou, por exemplo, ali achando uma novidade a questão do Vidalba. Foi uma decisão ali do técnico realmente na pré-eleição, no último jogo do Mirassol. E vou te ser muito sincero, não me espanto se tiver novidade nessa equipe do Cruzeiro. Deixa eu só pegar um número aqui interessante. O nosso Simões também está nos comentários e gosta dessa parte também de história, de estatística. Olha só, até aqui são 109 partidas contra argentinos. E aí o Cruzeiro já venceu 53, teve 18 empates e foi superado em 38 ocasiões. Então o Cruzeiro aí vai buscar a vitória de 54, jogando contra os argentinos, contra os hermanos que estão na vida do Cruzeiro nesse duelo de hoje, às 19 horas, às 7 horas da noite, aqui no estádio 15 de abril. Vamos lá, Thiagão, para passar essa escalação, Thiago Reis Jardim. Se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige. Cássio no gol, o William, Fabrício Bruno, Gamarra, e aí? Kaique ou Vidalba? Interrogação, como dizia o Avalone, né? Lembra dele? Então, Wallace, Matheus Henrique, Dudu. Eu vou colocar uma dúvida. Será que sai o Wanderson para a entrada do Romero? E aí tem Caio Jorge e Gabigol? Ou será, por exemplo, que o Romero entra já na vaga do Wallace, né? Para começar o jogo na vaga do Wallace. Todo mundo se lembra. Com 2 minutos de primeiro tempo, quer dizer, de segundo tempo, o Lucas Romero, que entrou na vaga do Wallace, que foi amarelado no primeiro tempo contra o Mirassol, acabou levando cartão também. Até foi assunto na coletiva do técnico Leonardo Jardim, você fazia zona mista, e ele falava isso lá na entrevista coletiva do Mineirão. Então são algumas situações pra gente ficar bem atento a essa formação do Cruzeiro, que quer começar com vitória esse grupo E da Copa Sul-Americana. Cruzeiro que tá ao lado ainda do Palestino e do Muxuque Runa, mas o adversário hoje é a União de Santa Fé aqui na Argentina, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, eu acho, e aí é mais feeling, mas não é só feeling do que informação, o Romero tem que estar nesse meio campo hoje, hein, Nath, para começar o jogo? Eu também acho, assim como você não é informação, é feeling, mas eu acho que o Romero vai ser titular. Aquele meio-campo da partida contra o Mirassol, apenas o Wallace com o Matheus Henrique, eu acho que ele não vai arriscar hoje. Ou ele vai colocar essa trinca aí, como o Pansieri falava, né? E aí ele pode, de alguma forma, até dar um pouco mais de liberdade ao Matheus Henrique, e aí ele tiraria um dos atacantes nessa pegada, para que ele continue tendo o equilíbrio de ter 2 atacantes, um aberto por cada ponta. Aí eu acho que quem sairia do time, né, seria o Caio Jorge, apesar de que eu gosto muito dessa formação do Cruzeiro com o Caio e com o Gabigol, e eu acho que eles precisam de sequência para estarem cada vez mais entrosados, mas é uma alternativa para ter esse equilíbrio no time, e aí você teria a pegada com o Romero, você teria a consistência ainda, né, até para ver se cresce o futebol do Wallace, tendo o Romero perto dele, e aí você poderia usufruir mais do Matheus Henrique com a bola, ou então ele vai sacar o Wallace e vai dar oportunidade ao Romero no esquema que já existe. Fato é que ele precisa equilibrar esse time e que ele precisa dar mais competitividade a esse time, porque o Wallace tem entregado as bolas com muita facilidade, tem se desconectado do jogo muito facilmente, e por mais que o adversário seja inferior ao Cruzeiro, a gente está falando de um jogo de Copa, e jogo de Copa pede erro mínimo, né, Thiago? Exato, Nath. Eu comungo do seu pensamento, Simões. Eu acho que, não sei, hoje tá tudo tão globalizado, mas você ter, por exemplo, um cara, no caso do Romero, né, que já tem a sua liderança natural no time do Cruzeiro, que ainda fala o idioma, que vai estar jogando no seu país, que conhece, já deve ter atuado lá no estádio. Acho que nesse tipo de jogo, tudo isso conta, viu, Simões? Sem dúvida, Thiago. Por isso, e até foi interessante, o Edu falava disso no bastidores de ontem, eu escalaria Romero e Vidalba. Eu acho que o Vidalba dá segurança defensiva ao lado esquerdo do Cruzeiro, tá? Que o Kaique não consegue dar. Acho até que o Marlon dá mais do que o Kaique, essa segurança defensiva, mas o Vidalba é, para mim, o jogador que deveria atuar ali. E Lucas Romero, sem dúvida nenhuma, com
mais um volante. Que pode ser o Lucas Silva, já que o Christian ficou de fora até do banco de reservas na estreia do Brasileirão contra o Mirassol, ou o Christian e Matheus Henrique. E aí na frente ali eu colocaria 3 atacantes, revezaria ou Gabigol ou Caio Jorge, não sei quem melhor aí fisicamente para poder disputar essa partida, e deixaria o Wanderson e Dudu. Eu acho que o Cruzeiro teria um time equilibrado, um time forte para poder encarar toda essa pressão. Tecnicamente é melhor do que a União Santa Fé, mas a gente sabe, né, Thiago? Essas Copas, para os argentinos, elas valem demais. Ainda mais no clima de rivalidade que a gente está com eles aí, depois de tanta pancada que a seleção brasileira andou tomando da seleção argentina. Então eu iria nessa segurança aí de Vidalba, Lucas Romero, com 3 volantes no meio, e aí tiraria o Gabigol, o Caio Jorge, e aí é o Jardim que tem que decidir com o Dudu e Wanderson pelos lados.